Pessoal, estamos aí saindo fazendo a primeira entrega do dia. Chegamos aqui na adega 11 horas, que nem já falei para vocês. E aí trouxemos então esse assunto que estava pendente aí. Era um dos vídeos que eu queria gravar para você que tá pensando em trabalhar de moto, para você que quer tirar uma renda extra ou levar isso aqui como uma profissão mesmo, né? Como vocês viram no tema do vídeo, o que é melhor, né? A gente trabalhar fazendo essa renda extra ou esse trabalho, né? Com uma conta PJ ou na conta da pessoa física, né? Então, eu falei, vou trazer esse vídeo para fazer essa abordagem e explicar para o pessoal as vantagens de você ter uma conta PJ e um CNPJ por si só, e também as vantagens de você trabalhar com a pessoa física e tudo mais, né? Pessoal, a primeira coisa que vocês já devem ter percebido, né? O nosso presidente, atual presidente, né? Ele estava de todas as maneiras tentando regulamentar os motoboys, né? Então, isso, assim, não tomando parte política, mas isso sim representa o quê? Uma mudança, se vocês forem ver, de que o motoboy, ele ganha, assim, um salário razoável. E querendo ou não, tem algumas maneiras que a gente pode ali relativamente burlar o pagamento de impostos, né? Então assim, imagina, um cidadão que trabalha, que ganha até 4, 5 mil reais agora não paga mais aquele imposto, né? Porém, até muitos anos atrás aí, muitos anos para trás, no caso, a gente tinha aí pessoas que pagavam imposto a partir do momento que você ganhasse acima de R$ 2.600, R$ 2.700 mais ou menos, já gerava ali um imposto para você estar pagando. Então, aí tinha da dedução dos filhos, convênio médico e tudo mais, e acabava que isso não... Às vezes você acabava não pagando, né? Você tinha uma certa restituição, porque a empresa que você trabalha registrada já recolhia os impostos. No caso do entregador, e agora a partir desse ano que teve essa mudança aí na regra, que o pessoal tá... Agora eles estão, então, não cobrando imposto de renda, digamos assim, de quem ganha até 5 mil reais, né? Já facilitou para algumas pessoas. Mas a partir do momento que você ganha mais de 5 mil reais registrado, basicamente você vai ter que procurar um contador e vai ter que sim emitir ali seu imposto de renda, senão eles bloqueiam o seu CPF e você vai acabar apanhando aí, não consegue abrir conta em banco, você vai ter algumas coisas que podem te atrapalhar aí, né? Te congela, digamos assim. Dentro dessas informações, né, que a gente tem, o principal motivo agora da gente falar sobre esse tema é o quê? O entregador, normalmente, ele trabalha recebendo algumas vezes um pouco mais do que 5 mil, né? Então é que nem a gente tinha falado, se o cara trabalhar só à noite, né? Se ele falar assim, vou fazer um bico 6 vezes por semana, só de noite numa pizzaria, e for uma pizzaria razoável, a gente já está falando de uma renda possivelmente de R$ 4.500. Isso a gente está falando de uma renda só à noite, tá? O que na maioria das vezes não é só à noite, tá? A não ser que a pessoa leve isso como bico. Mas se ela leva isso como bico, significa que ela tem um outro emprego que ela recebe mais, no mínimo, um salário mínimo, R$ 1.900 e poucos, certo? Então, quando a gente fala sobre você levar isso ou como profissão ou como bico, você tem que se atentar a isso, a soma das rendas, se for um bico, ou então, se for como profissão, se você fatura mais do que 5 mil reais. Então, se você receber 6, 7 mil reais na sua conta pessoa física, o que vai acontecer? Uma hora você vai ser pego na malha fina. Então, a conta física, ela vai servir para quê? Para a pessoa que quer, primeiro, desenvolver crédito, certo? Na praça. Então, ela vai ter que ter uma movimentação, histórico de movimentação, só que limitados a 5 mil reais de renda total, seja da renda do seu emprego CLT, seja a soma da renda do seu emprego CLT com um bico, seja Uber, seja entregador, seja o que for. Então tudo isso vai ser somado. A diferença muitas vezes, quando você trabalha para uma empresa, você recebe a DIRF, né? Que é como se fosse uma folha que a empresa te dá, né? No começo do ano ali, até abril mais ou menos, eles te entregam isso, que você vai declarar lá que a empresa X, o governo já sabe, mas você tem que falar a sua parte, né? Então o contador vai falar lá, fulano de tal recebeu tantos mil reais da empresa de tal na prestação de tal serviço, tá? Então vai estar tudo registrado lá, o governo só quer saber
se você vai declarar o valor verdadeiro, né? Então ele já sabe de tudo. O que vai depender agora é se você vai falar a verdade, entendeu? Então assim, qualquer desacordo dessas informações, você cai na malha fina, né? Normalmente pode acontecer de cair ou não, tá? Por quê? Valores muito pequenos, normalmente às vezes passam batido, mas a partir do momento que você tem valores consideráveis, pode ter certeza que a malha fina, ela não vai esquecer de você, tá? Ela tem até 4 ou 5 anos para estar reavendo qualquer declaração que você fizer. Então, se você mentir numa declaração, às vezes pode passar batido no primeiro ano, no segundo, no terceiro. Aí você vai ver lá no 4º ano, 5º, eles lembram você, você esqueceu de pagar tal imposto aqui, porque a gente viu que teve uma divergência na sua renda, e aí ficou esses 3 mil reais aqui para você pagar. Só que aí, se eram 3 mil há 4 anos atrás, já não vão ser mais 3 mil, entendeu? Então você já vai ter a multa pelo prazo que você deixou de pagar, mais a correção do valor e tudo mais. E aquilo pode se tornar uma bola de neve. Então muita gente acaba não se atentando a isso e acaba tomando um prejuízo grande, né? Então assim, imagina só uma conta aí altíssima que chega para você de surpresa, sem você estar esperando. Então isso é uma coisa que acontece bastante. Eu já vi vários motoboys passarem por isso, e não só motoboys, tá? Lembrando que eu atuei um tempo como garçom, então eu via muitos garçom também não se atentando a isso. Então na época que eu era garçom, até uns 2 anos atrás mais ou menos, eu via muito garçom que ganhava mais de 4, 5 mil reais na regra antiga, que era naquela regra dos 2.600, 2.700 reais, entendeu? Então o pessoal tava na regra antiga, ganhando 5 mil por mês, o cara não declarava 3, 4 anos, aí ele ia tentar abrir uma conta no banco, não ia, tudo. Quando você olhava na Receita Federal, o CPF dele estava bloqueado. Então daí surge a necessidade de, se você pensa, né, você tem ônus e bônus, né? Tem prós e contras. Se você pensa em levar esse trabalho, né, como uma renda extra, seja Uber, seja entregador, seja o que for, você vai ter que lembrar que você vai necessariamente precisar de um CNPJ, tá? A partir do momento que você abre um CNPJ, você perde alguns benefícios. E quais são eles, né? Se você já trabalha registrado, você vai perder o seu seguro-desemprego, tá? E você vai perder abono salarial e diversas outras coisinhas, porque a soma da sua renda vai dar mais do que a renda, do que esses benefícios acabam indo para o trabalhador CLT, tá? Então saiba você que a partir do momento que você tem um CNPJ, você já não tem esses benefícios, mesmo que você trabalhe registrado, tá? Então vamos supor, eu vou abrir um negócio, vou ter um CNPJ, mas eu também trabalho registrado para poder pagar minhas contas, esperar meu negócio madurar. Então com tudo isso, você também vai perder ali esse benefício, tá? Então só para você saber, você vai perder ali o seguro-desemprego e tudo mais, e qualquer outro benefício que o governo te dê dinheiro de graça. A partir do momento que você abriu um CNPJ, você perde essas questões, né? Porém, você abre um leque para que você possa aumentar a sua renda mensal. Então você vai ter que pôr na balança, né? O tipo de trabalho, a característica da sua profissão, né? O que você acha que vale a pena, né? Você colocar numa matemática ali, vamos supor. Se você está estabilizado na sua empresa, você não pretende ser mandado embora tão cedo, né? Você não quer sair da empresa, mas você quer aumentar a sua renda. A gente sabe que às vezes dentro do nosso emprego não é possível aumentar a nossa renda o tanto que a gente quer ou que acreditamos que merecemos, né? Você vai ter que abrir um negócio, você vai ter que empreender, você vai ter que fazer um bico e você vai precisar receber esse dinheiro. Então existe a necessidade de você ter um CNPJ justamente para você se proteger. Por quê? A partir do momento que você tem um CNPJ, ele permite que você receba mais dinheiro sem a necessidade de pagar imposto, tá? Você pode emitir nota fiscal ou não, porém, você vai ter essa possibilidade de não ter que pagar imposto. Então o MEI, né, para quem está começando no rumo do empreendedorismo e tudo mais, o MEI é uma solução muito interessante, porque hoje, até a data de hoje, ainda consta como R$81 mil a renda máxima de um MEI, tá? Porém, já está no Senado aí o pessoal votando para que aumente esse valor para pelo menos 140 mil para o MEI. O único MEI que é mais do que 81 mil é o MEI para caminhoneiro, para quem faz transporte, né? Então o MEI de transportes, ele é um pouco mais alto, porém você vai ter que comprovar que você realmente atua no ramo de transporte de caminhão, tá? Não é
você trabalhar de van, não é você trabalhar de fiorino, é de caminhão, tá? Então, pro MEI caminhoneiro, você tem uma isenção um pouco maior, aí você pode ir até tantos mil aí, sem a necessidade de emissão de nota fiscal, sem a necessidade de pagamento de impostos. Lembrando que a gente está falando, quando a gente fala do MEI, de faturamento bruto, tá? Então a gente sabe que tem diferença entre faturamento bruto e faturamento líquido. Qual é a diferença do faturamento bruto e do líquido? O bruto é quanto você faturou no mês. O líquido é o que realmente vai sobrar para você pagar suas contas, fazer suas coisas. Então o MEI, ele considera faturamento bruto, tá? Então é o que? Faturei 80 mil reais, né? 80 mil reais bruto. Quanto sobrou líquido? Sobrou 60 mil reais líquidos. Então ele não quer saber que sobrou para você 60 mil reais, ele quer saber que você faturou 80, tá? Então, a partir do momento que você superar isso, você sofre o desenquadramento e você vai para o Simples Nacional, que é uma outra modalidade, tá? Para quem tem empresas, porém, você já é obrigado a pagar impostos e emitir nota fiscal, tá? Então, só para vocês saberem como organizar essa diferença aí para vocês, né? Como você vai organizar para que você faça entregas, para que você trabalhe como entregador, ou então para que você faça isso como um bico, tá? Então eu vou dar um leve corte aqui e a gente já retorna, que eu tô chegando aqui no nosso cliente, tá? Nosso cliente, o número da casa aqui, vamos só acompanhar, 403, lado esquerdo da rua aqui. Vamos ficar de olho aqui no 403. 403 e chegamos no 403. Entrega realizada. Então a gente vai voltar aqui para a adega agora, galera, e vamos continuar a nossa conversa, certo? Então, lembrando que no primeiro bloco a gente estava falando sobre o que? Nós comentamos aí então sobre a questão de você ter a conta PJ e a necessidade e para que ela serve, né? Então, a partir do momento que você escolher trabalhar com isso, né, como entregador, seja entregador de renda extra, ou seja entregador profissão, ou Uber, seja lá qual for, né, a modalidade aí que você praticar, você precisa estar atento a essas questões. Então, a partir do momento que você aumentou sua renda, você também precisa se proteger de ter que pagar imposto, né? Então imagina só, você quer aumentar sua renda, você fala assim, putz, vou conseguir um outro emprego, você esquece de se atentar ali às partes burocráticas, né, do que você está praticando, daquele seu aumento de receita, e aí você acaba tomando um prejuízo lá no final, você ter o CPF bloqueado e tudo mais. Então a ideia vamos orientar o pessoal do canal, para quê? Para todo mundo que é inscrito, para quem pretende se inscrever e para quem quer acompanhar sobre conhecimentos, a gente está compartilhando conhecimento, que é necessário sim que você se enquadre nessas questões. Então, pessoal, ao começar a trabalhar com Uber, com entregas, com o que for, seja renda extra, seja principal, vai existir a necessidade primária de você ter um CNPJ, justamente porque para que você tenha uma conta CNPJ, que você receba o seu dinheiro. Depois você vai fazer a sua declaração lá, você vai entregar a sua DAS, né, do seu MEI, e você não vai ter que pagar o imposto, você vai poder receber aquele dinheiro, de certa maneira, livre para você. Então aumenta a quantidade de dinheiro que pode entrar na sua conta PJ, sem que você seja obrigado a pagar imposto, tá? Aí nós temos a segunda vantagem de você ter o CNPJ, tá? Então a gente falou primeiro o caso das pessoas que trabalham CLT, e elas vão utilizar isso como uma renda extra, digamos assim. E no caso da pessoa, que nem eu, que trabalha apenas com a moto, né? Apenas com a moto, com o YouTube e algumas outras coisas que eu faço, mas no geral, para quem trabalha ali com a moto, qual que é a vantagem da pessoa ela tá trabalhando ali com o CNPJ? A principal vantagem você tem também ali ele vai contar para você como INSS, tá? Então você vai pagar a sua DAS MEI ali todo mês, em torno de 60, 70 reais, e aquilo vai contar como tempo de serviço para quem não trabalha de carteira assinada. Então, se você não trabalha de carteira assinada, você vai utilizar isso para que você consiga ao menos se aposentar. Então, a partir do momento que você não trabalha registrado, mas também não trabalha com CNPJ, você não está contando tempo para sua aposentadoria. Já se
você está pagando a sua DAS, que é um imposto que a gente paga por ter o MEI todo mês, é um imposto ali fixo, é um valor pequenininho, ele altera ano a ano, né? Então assim, mas é um valor baixo, que é apenas para você manter a sua firma aberta. Você pagando ele certinho todo mês, aquilo vai contar para sua aposentadoria. Claro, não para uma aposentadoria de salário integral, tá? A gente está falando de uma aposentadoria de salário mínimo, tá? Porém, já é melhor do que nada, tá? Então assim, você já está alguns passos à frente da pessoa que não paga nada. Então assim, você tem a opção de comprar ali o carnezinho lá, pegar o carnezinho e ir pagando, né? Para você conseguir uma aposentadoria um pouco maior. Porém, se você não quiser fazer isso, você fala assim, Breno, a ideia do canal ela é me ensinar a investir, então você pode fazer a sua aposentadoria através de outros meios de investimento, mas pelo menos ter ali o CNPJ para que você pague a DAS todo mês e aquilo conte para que você tenha uma aposentadoria no mínimo básica do governo, tá? Então, essa é uma outra vantagem de você ter o CNPJ. Então ele vai contar também para o seu tempo de aposentadoria ali como se fossem anos de trabalho, digamos assim, né? Para cada mês que você pagar vai contar um mês, para cada ano que você pagar completo 12 meses, você vai ter mais um ano contado ali para sua aposentadoria. Uma coisa interessante de vocês saberem também é, quando você trabalha CNPJ, você tem os mesmos riscos de um trabalhador que trabalha registrado, tá? Qual que é? De se acidentar. Então assim, esse risco ele existe para todo mundo, né? Então as pessoas, ela tendo CNPJ, qual que é a vantagem? Dependendo da gravidade do acidente, você também entra na caixa, tá? Eu não posso te falar quanto você vai receber, porém você está assegurado de uma certa maneira caso venha acontecer um acidente. Então vamos supor, você trabalhando de moto, isso é uma coisa que todo mundo está sujeito a isso, você pode se acidentar, né, e se machucar e ficar alguns meses na cama, galera. Então assim, eu vou dar um exemplo. A moto ela é muito boa, você tira uma renda muito boa, só que a imprudência, tanto da sua parte quanto da parte de alguém, infelizmente ela pode te colocar assim numa cama. Então vamos supor, você lesionou um tendão e você vai ficar meses parado. Você tendo um CNPJ, você garante que determinado prazo de tempo que você está pagando, você consegue entrar na caixa, tá? Assim como auxílio maternidade, é uma outra coisa também que tem para as mulheres que trabalham de moto, tá? Então pesquisem direitinho que com certeza a partir do momento que você ficou gestante, você tem sim um auxílio maternidade ali que você pode recorrer atrás do CNPJ, tá? Porém, né, vamos lá falando, tem sempre ônus e bônus. Se você já recebe Bolsa Família e você é mulher, provavelmente você não vai conseguir pegar mais nada. Tem que até tomar cuidado para que quando você abre um CNPJ, se você recebe o Bolsa Família, você não perca o benefício, tá? Tudo vai depender do número de filhos que tem na sua casa e do cálculo matemático que eles fazem lá para saber quanto que é a renda per capita da sua casa. Então, como a gente está falando ali, vamos supor, uma família de 4 pessoas com 2 crianças, um adulto e uma mulher, né, digamos assim. E aí essa família recebe Bolsa Família, a partir do momento que ou a mãe, vamos supor, ela conseguiu um emprego que ela consiga ganhar 3, 4, 5 mil reais, a renda per capita já vai ficar maior do que o teto do Bolsa Família. Então você vai perder o benefício, tá? Então é isso, galera, é sempre uma troca, tá? Então a gente falou aqui, abordou todas as vantagens e desvantagens de você ter um CNPJ. Então aqui a gente está orientando vocês para que vocês entendam a diferença, mas que também entendam a necessidade, tá? Você está abrindo mão de um benefício para que você possa ter a possibilidade de estar ganhando mais dinheiro. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, e que 99% das vezes vale a pena, tá? A gente está pensando no progresso, a gente está pensando em ter mais renda para poder guardar mais dinheiro, né? Para a gente fazer a reserva de emergência, investir o dinheiro e a partir de determinado ponto aquele dinheiro dá renda passiva para a gente, para que um dia o trabalho seja por hobby. Você trabalhe realmente por hobby, não trabalhe por necessidade, por necessitar ter o dinheiro. Não é a necessidade no sentido de que você está faltando alguma coisa na sua casa, entendeu? Então assim, como o objetivo do canal é a gente trazer essa orientação geral, então tá aqui para vocês essa orientação. Você tem a possibilidade de aumentar os seus ganhos através de Uber ou entregas, porém, para que você faça isso, você precisa se preparar burocraticamente. Como que eu faço isso? Com a necessidade de abrir
um CNPJ. Por que eu preciso abrir um CNPJ? Você precisa abrir um CNPJ para que daqui 3, 4 anos você não receba uma cartinha da Receita Federal falando: olha, Breno, você trabalhava na empresa tal registrada e você tem uma renda declarada aqui muito maior do que a empresa está passando. O que está acontecendo? Você tinha uma outra fonte de renda que você não declarou. E aí você vai ter que comprovar. Como você vai comprovar o que você recebeu ali? Então tudo isso, galera, está sendo levado em consideração. Você tem que ficar atento a isso, tá? Para que você não tome prejuízos, né? Como que são esses prejuízos? Imagina só, você guardar 3 mil reais muitas vezes durante o ano é muito difícil, né, galera? Então imagina só você ter que pagar 3 mil reais de multa, entendeu? Então assim, a gente está se protegendo para que não apareça um custo inesperado dentro da nossa vida, que possa corroer os nossos ganhos, né? Então a ideia uma das principais ideias quando a gente fala de investimentos, que é a ideia do canal, né, é justamente você minimizar o máximo possível das suas perdas. Olha aí, galera, acidente, ó. A moto bateu na traseira do carro. Então a ideia principal é o quê? Você minimizar o máximo as suas perdas. Então daí já começa você tirar uma boa rentabilidade. Se eu diminuo todo o que eu posso perder dentro, né, dos meus rendimentos, eu consigo começar a ganhar mais. Então dali começa, eu vou pegar aqui a direita, dali começa a aumentar os seus ganhos e você criar o patrimônio ali para que você desenvolva a sua estabilidade financeira, para que você consiga alcançar objetivos, né, para que você conquiste um carro novo, uma moto nova, uma casa nova, que é o sonho, né, os 3 principais sonhos aí do brasileiro, né, casa, carro, estabilidade financeira e mais tempo com a família, né? Que é algo que todo mundo está buscando. Qualidade de vida, né? No geral, quando a gente fala de qualquer uma dessas situações, nós estamos falando sobre qualidade de vida. Então, para que tudo isso dê certo, vocês já sabem a receita. Vocês precisam diminuir no máximo as perdas. Como que eu faço isso? Me preparando. Como que eu me preparo? Estou trabalhando com uma renda extra. Você trabalhou com uma renda extra, você precisa se proteger do governo no sentido de eu preciso estar adequado à situação para que eu não tome nenhuma multa. E como que eu me adequo? Você precisa ter o CNPJ. Eu trabalho CLT, eu criei um CNPJ, perdi o benefício do seguro-desemprego e perdi o benefício do abono salarial, caso eu ganhe menos do que 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Vantagens de ter o CNPJ: ele conta para você como tempo de trabalho, ou seja, é melhor do que uma pessoa que não está regularizada. Você pode faturar até R$81 mil até a data deste vídeo ser publicado, que você não precisa necessariamente pagar imposto ou emitir nota fiscal, tá? Você fica assegurado caso sofra um acidente. Então, caso você sofra um acidente, você já tem a vantagem de que você vai receber da Caixa. Pode demorar? Pode. Mas é uma situação melhor do que alguém que está desprotegido, né? Que você se acidenta e aí você não sabe como vai ficar a situação da sua família e tudo mais. E aí, a principal vantagem, na minha opinião, do CNPJ é o quê? Você economizar imposto. A partir do momento que você paga imposto, você já está entrando em conflito com aquela primeira ideia que a gente estava falando, que é o quê? Como diminuir ao máximo as nossas perdas, né? É aí que você começa a tirar os maiores os rendimentos dos investimentos, né? Então assim, se eu diminuo as minhas perdas, eu diminuo o tanto de imposto que eu pago, eu diminuo eu corto, né, no caso, os gastos não necessários, eu evito eles, você já passa a ter uma maior quantia no seu bolso. Para quê? Para que você consiga fazer maiores aportes. Então hoje a gente trabalha com aquele aporte lá que eu passo para vocês em todos os vídeos, de 20%, justamente por quê? Porque é um aporte interessante, porque com 20% da sua renda, é uma coisa que talvez você não sinta tanto, mas que em médio prazo, a longo prazo, pode se tornar algo que vai fazer muita diferença e vai te deixar mais leve, né? Então, como eu falei para vocês, né? A partir do momento que você tem 5 mil rendendo 15% ao ano, nós já estamos falando de R$750 praticamente, a grosso modo, que estão entrando na sua conta sem depender do seu trabalho, né, galera? Então imagina só, se fossem 50 mil,
Aí estaríamos falando de R$ 7.500 que entraram na sua conta sem vir do seu trabalho. E se fossem 500, a gente estaria falando de praticamente R$ 75 mil que caíram na sua conta e não vieram do seu trabalho, tá? E aí quando a gente coloca, isso é até tema para outro vídeo que a gente vai falar, né, galera? Hoje a renda fixa ela tá tão vantajosa e muitos bancos, né, estão aí oferecendo 100% CDI, tá tão vantajoso que quando você olha o seguinte cenário, hoje qualquer imóvel é muito fácil aí um imóvel valer na casa do R$500 mil, né? Você vai comprar aí, talvez o preço à vista é mas quando você vai ver o valor que você vai pagar é muito mais caro, né? E aí você coloca, vou comprar um imóvel ali de R$500 mil para colocar no aluguel. E aí você coloca ele aí numa renda de R$3.500 por mês, até R$4.000 por mês, vamos supor, numa locação. Isso se estiver bem locado, bem localizado, a gente está falando de um dos melhores cenários, né? E próximo aí dos metros quadrados mais caros de São Paulo, o que já vai ser até difícil você conseguir comprar alguma coisa por 500 mil, né? Mas aí você coloca aqui um aluguel de 4 mil numa casa de 500, né? Que vale 500, a gente está falando que em 10 meses são 40 mil, em 12 meses são 48 mil, certo? Então imagina só, fora que você vai ter que pagar imposto de renda sobre aluguel, tá? Então, para vocês verem hoje o cenário atual que a gente está num cenário que é tão vantajoso você investir que muitas vezes é mais vantajoso você investir em um produto digital, que eu falo digital o quê? Num Tesouro Direto, num Tesouro Selic, cara, num CDB de um banco privado, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso no canal, que a sua rentabilidade ela é maior do que se você tivesse um imóvel alugado. Então assim, pelo que vendem na internet pra vocês, né, eu não posso falar o nome dos canais para não dar problema, mas vocês sabem quem é, que só te indica fundos de investimento, só te indica fundo imobiliário. É a maior mentira que eles contam para vocês, entendeu? É a mentira do século, né? Há muito tempo o pessoal fala assim, nossa, você tem ali você compra uma parte de um imóvel. Isso é a maior conversa fiada que existe, galera. Porque se a sua ideia é ter rendimentos, basta que você compre ações que pagam dividendos, entendeu? E tem várias que há anos consecutivamente pagam dividendos todos os meses, mensal, trimestral. E aí quem tem essa carteira de investimentos que liga para dividendos, né, na verdade ela não olha o cenário de a empresa paga todo mês, né? Ela vai olhar o quê? Quanto a empresa paga no ano, né? Então assim, a empresa pagou 15% de dividendos no ano. Então é isso que eles vão olhar, entendeu? Então assim, a mentira do século que estão contando para vocês é essa história aí dos fundos imobiliários. Então assim, vamos olhar com carinho para essas coisas que a gente conversou nesse vídeo. Vamos minimizar as perdas, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Se ajustar ao tipo de demanda que a gente está tendo de trabalho, tá? Então vocês vão perceber que é necessário sim que você se regularize, tenha assim um MEI, tá? Para quê? Contar como tempo de trabalho, para que você garanta no mínimo ali a aposentadoria de um salário mínimo, do que você trabalhar irregular sem nada, recebendo todo o dinheiro na sua conta física, para que você não seja multado pela Receita Federal e nem tenha o seu CPF bloqueado, e para que você esteja segurado em caso de acidente, tá? Fora que assim, a Caixa ela questiona várias coisas, então imagina só, você está trabalhando fora do seu expediente de trabalho, mesmo que você seja CLT, e aí você se acidenta fora do horário que você está prestando serviço para sua empresa, você não vai receber nada. Então você está no mesmo risco de que uma pessoa que não se protege. Então tudo isso é necessário que você olhe, coloque numa balança e lembrar que caso você faça isso, né, para quem tem benefícios do governo, qual que é o contra, você vai perder, tá? Então você tem que pôr na balança. A partir do momento que você decidir que você quer aumentar a sua renda, você vai ter que lembrar que você precisa se mover, estar em movimento, tá? Para que você ganhe mais do que você recebia de benefício, para que aquilo traga uma melhor qualidade de vida para sua vida e para que você desfrute mais, né? Pensando no futuro, pensando no investimento, tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais dinâmico aí, falando de algumas diferenças. E se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.